Renato Agostini falou do Fernando Nakagawa, ele está aqui louco para falar do Semenê. Só fala disso, quero falar do Semenê, quero falar do Semenê, quero falar do Semenê, mas principalmente falar dessas metas e se a gente tem alguma pista do que pode vir a ser decidido nessa reunião de amanhã, Naka. Márcio, a apuração da Renata é uma baita pista, porque indica bem o que a gente tem ouvido no mercado financeiro também. Os economistas acham ou esperam que vai ser um modelo parecido com esse que a Renata trouxe. Mas eu acho que em termos políticos a gente tem uma outra boa dica. Há alguns meses, quando o governo começou, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticava muito o atual patamar, os números da atual meta. E dizia que, por ele, a meta deveria subir, o que foi duramente criticado pelos economistas, mas pelo menos da parte do presidente Lula, Márcio, este discurso terminou ao longo das últimas semanas, últimos meses. A gente separou aqui um desenho para entender um pouco em que pé está o trabalho do Banco Central. O Banco Central tem um dardo que ele tem que acertar a meta da inflação. A meta da inflação atual de 2023 está exatamente em 3,25%. Esse número é medido pelo IPCA, o Índice Oficial de Inflação. Mas como toda meta, Márcio, é aqui no centro, mas tem uma margenzinha aí. A inflação pode ficar entre 4,75% e 1,75% neste ano. A partir de 2024, a coisa muda. A meta cai para 3% e a margem passa de 1,5% a 4,5%. É o mesmo número de 2025 e há a expectativa de que também seja o mesmo número de 2026. A discussão que o presidente Lula, que eu mencionei sobre o presidente Lula, é que ele queria subir esta meta, colocar mais para cima e assim, em tese, fica mais fácil, porque no caso da meta, quanto maior a inflação, é mais fácil para o Banco Central. Então, para além da manutenção do número, Márcio, que não teria uma novidade na comparação com 25 e 24, também há a discussão, e aí a Renata acabou de nos trazer essa apuração, do ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet, que defendem que o Brasil não deveria ter, assim, um alvo para cada ano. Não, deveria ser um alvo contínuo, como é no Banco Central Europeu, como é no Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Então, a gente poderia imaginar que seria um grande quadro horizontal com uma meta contínua e o Banco Central está lá com o dardo tentando acertar. Esta alteração faria com que, por exemplo, o Banco Central não saísse correndo para tentar segurar a inflação de determinado ano. Ele teria um pouquinho mais de flexibilidade. E só para terminar, mais cedo eu conversei com o Mário Mesquita, que é o economista-chefe do Itaú Unibanco. Ele diz que transformar a meta em algo contínuo, em algo permanente, seria um aprimoramento e algo bom para a economia brasileira, Márcio. E o Banco Central? Será que a gente sabe como o Banco Central reagiria? Imagino que elevar a meta seria ser tolerante à inflação. Isso não me parece ser adequado, especialmente quando a gente sabe que a inflação atinge especialmente os mais pobres. O alvo da inflação vai em cima dos mais pobres. Mas essa mudança da meta anual para uma meta contínua, como é que o Banco Central aceitaria isso? Roberto Campos Neto, ele tem sido bastante discreto com relação a isso, mas ele já deixou claro duas coisas. Primeiro, subir a meta, colocar ela mais para cima para deixar mais fácil o trabalho do Banco Central, ele não gosta. Agora, tornar a meta algo contínuo está em linha com outros bancos centrais mundiais que têm um trabalho bem feito. Então, ele deu a entender que seria algo positivo, mas, assim, frase completa, ele não disse ainda não.